Eu sou a Marcela Ponce de Leon e hoje estou aqui com... Domênica Mendes. Ah, viu? Ela já sabe como funciona. Hoje o Baseado em Fatos Surreais tá diferentão. Porque a Sheili abandonou a gente. Não, ela não abandonou não. Na verdade, ela teve um problema de conexão, que resolveu um problema porque a gente queria gravar as 3 juntas, mas estava difícil da gente encontrar esse meio de campo aí. Mas, independente disso, a gente já ia fazer uma gravação com a Domênica. Então hoje está marcado há muito tempo, porque a Domênica é uma pessoa muito ocupada, com uma agenda muito cheia. A gente já tinha marcado de umas 3 semanas. Essa participação mais do que especial. E quem tá chegando agora, a Domênica vai explicar como é que funciona o Baseado em Fatos Surreais. Será que ela sabe? Uau, será que eu sei? Eu adoro fazer isso. Eu tinha certeza que essa bomba ia cair para mim, porém, eu fiz lição de casa. Para você, pessoa maravilhosa, ouvinte incrível que está aí do outro lado, que torna esse projeto tão legal. O Baseado em Fatos Surreais é um projeto independente, feito por 2 mulheres incríveis, que é a Marcela e a Sheili, onde elas recebem histórias de outras mulheres maravilhosas que estão do outro lado do microfone e que normalmente são ouvintes, que contam sobre algo que elas têm muito carinho, ou muito medo, ou algo muito secreto. Algo que seja surreal. Tem que ter um detalhe ali, que é um detalhe que você conta e você fica tipo... Menina, não acredito nisso. E aí, essas pessoas incríveis, que são as heroínas, mandam essas histórias para essas 2 mulheres incríveis e elas contam em primeira pessoa, como se fossem elas, com muito carinho, muito respeito, muita admiração. E aí depois vocês ouvem essas histórias quentinhas, direto no seu feed, /radinho, /celular, /onde você quiser. Pronto, acabou. É isso. Ela zerou a apresentação do Baseado em Fatos Reais. Nunca mais eu vou fazer. Pode usar sempre esse áudio aí, Domênica, nas edições. É isso que acontece quando você pede pra uma pessoa que edita explicar alguma coisa, né? Eu vou editar em um tweet. Ela sabe de tudo, ela sabe de tudo. E se você tem uma história pra contar, se você quer ser uma heroína, você manda para bfsurreais@gmail.com. Como a Domênica explicou, o Baseado em Fatos Reais é um projeto independente, que é mais ou menos independente, porque ele depende de quê? Ele depende de mim, da Sheili, da Domênica, das heroínas que mandam as histórias, de você que está aí do outro lado do radinho ouvindo essa voz quentinha contando essa história e falando com você, e também dos nossos apoiadores. Aquelas pessoas que vão lá no bfsurreais.com.br/contribua e colaboram financeiramente com o projeto. Vamos lá. Amanda Franco, Marta Batilli, Arthur Peixe. Não tá errado, tá certo, é isso mesmo, Arthur Peixe. Ana Terra, Rodolfo Souza, Michele Santos, Gabriel Marreiros, Luísa Ache, Isabela Ferreira, Max Nunes, Pietro Moreira, Melissa Costa, Bruno Kimura, Kemily Wise, Desenvolvimento Artístico e Samara Cristina. Essas são as pessoas incríveis que apoiam Baseado em Fatos Reais, junto com várias outras. Entra lá, contribui você também e... não é só financeiramente que você consegue contribuir com um projeto de podcast, não é, Domênica? Não. Como que a gente faz? Se você não tem condições de apoiar agora com nenhuma quantidade de dinheiro, outra coisa que engrandece muito qualquer projeto é quando você ouve, é quando você indica, é quando você tuita, quando você chega pra alguém e fala: olha, o Baseado em Fatos Surreais, que incrível esse podcast, ele é quentinho, eu me sinto bem ouvindo, e alguma pessoa vem e ouve, isso fortalece. E estou aqui em uma campanha há algumas semanas para as pessoas que conhecem o iTunes, mesmo que você não utilize o iTunes para ouvir podcasts, você pode fazer uma conta lá gratuitamente pelo seu próprio computador, entra lá, procura todos os podcasts que você ouve, principalmente o Baseado em Fatos Reais, deixa um comentário, porque aí o algoritmo vai distribuir melhor o Baseado e mais pessoas vão conhecer, e olha só, você ajudou o projeto a crescer e nem precisou gastar grana com isso, né? Ou seja... existem várias maneiras de contribuir, mandando histórias, sendo ouvinte, contando para todo mundo, contribuindo financeiramente. Ufa, é isso. Domênica, sem enrolar a pessoa que está do outro lado do radinho, vamos pro caso da semana? Baseado em fatos surreais. Histórias de mulheres como nós, compartilhadas com empatia, intimidade e leveza. Onde o assunto é a vida e o detalhe surreal. Eu sempre fui uma pessoa
normal. Eu sou uma mulher normal. Não tem nada de fantástico na minha vida, assim, diferente de situações absurdas, sabe? Eu sou uma mulher bastante tranquila, eu tenho uma vida boa, eu gosto da minha vida, eu gosto do meu trabalho, eu gosto do que eu faço. E eu gosto muito da minha família. Eu tenho um carinho muito grande por quem eu sou, porque eu sou uma pessoa incrível, porque eu tenho essa rede de apoio maravilhosa atrás de mim. Só que aconteceu uma coisa comigo que, olha, eu diria que mudou bastante a forma como eu penso sobre a minha vida e como eu me expresso com relação ao mundo e como eu vivo. O que aconteceu? Há um tempo atrás, eu passei por uma situação nova com uma pessoa que pra mim é muito, muito importante, que é a minha mãe. E o que aconteceu foi o seguinte: a minha mãe, ela sempre foi uma mulher muito intensa. Tá. Sabe aquela pessoa que quando chega em um lugar, ela é tão forte e tão brilhante, tão potente que ela soma, ela se multiplica e ela influencia as pessoas ao redor? Uau! Ela é assim. E aí a minha mãe, ela sempre foi muito intensa também em demonstrar pra gente e pras pessoas de confiança sobre o que ela pensava. Então, quando ela tava feliz, ela tava muito, muito, muito feliz. Sei. Quando ela tava brava com a gente, era mirar no corredor e sair correndo. Porque ela tava muito, muito brava. Entendeu? Sei. E quando ela tava, por outro lado, triste, ela ficava também muito triste. Era muito intenso e era muito pesado pra ela isso. E aí, depois de um tempo, conforme eu e os meus irmãos fomos crescendo, né? Eu sou irmã caçula, tenho 2 irmãos mais velhos. Eu comecei a perceber, assim como eles, que essa intensidade era um pouco demais, assim. Não que fosse ruim, mas era um pouco demais. Tipo quando você tá fazendo arroz assim, aí você coloca o sal, aí não ficou ruim exatamente no final, mas tá demais, entendeu? Podia ser menos. Exatamente por aí. Aí você fala, poxa vida, vou tentar medir um pouco melhor da próxima. Só que não tinha como a gente medir porque era como ela se expressava. Sim. Mas, numa situação dessa, o que dá pra gente fazer é chegar e tentar explicar pra pessoa como que a gente se sente com relação a isso. E foi isso que a gente fez. E aí, depois de um tempo, com bastante esforço da minha parte, eu consegui convencê-la a ir em um psiquiatra. Pra ele poder ver a questão da saúde mental dela, se tava tudo bem, se não tava e essas coisas. Porque você e seus irmãos imaginaram que tinha alguma coisa que talvez precisasse de um acompanhamento ali por conta da intensidade, né? Isso, por conta da intensidade e também porque a gente sabe a importância que é você estar cuidando da sua saúde mental. Isso é uma coisa que é necessária. E aí, a bicha também era bem teimosa, então demorou um tempão pra conseguir convencer ela a ir, porque ela às vezes falava, não, eu vou, mas aí não ia. Aí um dia eu fui lá, juntei a minha força, agendei uma consulta e cheguei pra minha mãe e falei, mãe, seguinte, eu marquei a consulta e a senhora precisa ir. E aí ela virou e falou, não vou. E eu, mãe, então, eu já paguei essa consulta. Essa consulta já tá paga e não tem como eles devolverem o dinheiro. Então eu preciso que a senhora vá. Porque senão, não tem o que fazer. Aí, quando eu argumentei isso, ela falou, bom, tudo bem, vai, então eu vou. E aí eu falei, uma vitória. Sim, você usou a cartada do já paguei a consulta, não tem jeito, agora você tem que ir, né? Essa cartada é boa. Inclusive, na época, isso já faz alguns anos, mas na época essa consulta custou R$350, o que é um valor alto, se a gente for parar pra pensar. Não é Sim, muito não é baratinho. não, mesmo hoje. É caro, R$350 uma consulta é caro. E consulta com psiquiatra é caro, né? Tipo, não é barato não, é bem caro mesmo. Então, hoje eu nem tenho ideia de quanto que estaria, assim, porque isso foi há uns, 5, 6 anos atrás, então é bastante tempo, né? Mas enfim, fomos lá, eu e ela, e aí eu fiquei sentadinha lá fora, esperando ela, preocupada, né, com o que estava acontecendo lá dentro e tal. Mas aí quando ela saiu de lá tão feliz, sabe? Tão forte, tão
tão inspiradora que eu falei, nossa, o que aconteceu? Deu certo. Deu certo. E aí ela me contou que a médica que atendeu ela diagnosticou ela realmente com um início ali de depressão e tudo mais. E ela disse que ela estava super animada, porque agora ela sabia o que estava acontecendo com ela, então ela ia começar o tratamento. E aí eu fiquei super feliz, porque eu falei, nossa, agora rapidinho ela vai se equilibrar e ela vai ser mais feliz. Porque o que sempre me deixou triste foi ver que nos momentos que ela estava triste, ela desmoronava inteira. E ela perdia energia de vida. Ela ficava muito reclusa, ela não dava conta de fazer as coisas dela e ela estava infeliz. Então era essa a minha preocupação. É, porque quando a pessoa tá feliz, tipo, ela ficar muito feliz, não especialmente é um problema, né? Até gostoso, é contagiante, né? Quando você vê uma pessoa com muita energia, muito feliz. O problema é quando são os extremos em todas as emoções, né? E aí quando você tá triste, você tá muito triste. Enfim, quando você tá com raiva, você tá com muita raiva. Sim, então, entendo. Foi exatamente isso. E aí saímos de lá nós duas super BFFs, a gente sempre se deu muito bem, então a gente tava super próxima, depois daquela consulta, entramos no carro, e eu falei, mãe, vamos então comprar os medicamentos que a doutora te receitou. E ela falou, filha, vamos então, já para na farmácia agora e vamos resolver isso. E aí eu falei, nossa, né? Yes! Beleza. Parei lá, comprei medicamento junto com ela, fomos pra casa. E aí eu falei, a senhora vai tomar hoje? E ela falou, não, eu vou começar a tomar amanhã. Aí eu pensei, bom, todo remédio psicotrópico, quando a gente começa a tomar, ele pode dar algum tipo de efeito colateral. E aí demora algumas semanas ali pra entrar em equilíbrio mesmo, então acho que ela não quer agora, né, lidar com isso já. Então, se ela vai fazer isso amanhã, eu vou esperar até amanhã. E aí o amanhã chegou. E ela não tomou o remédio. Ah, não. Aí eu falei, mãe, a senhora não ia tomar o remédio? Ela disse, eu vou tomar no final de semana, porque aí você tá aqui, e se eu sentir alguma coisa, você me acompanha. Aí eu falei, bom, tudo bem então no final de semana a gente toma. Isso era começo da semana, então eu falei, mais alguns dias pra ela acostumar com a ideia, né? Beleza, tal. Chegou o final de semana e ela não tomou. Aí, falei, peraí, né? Já comecei a sentir a intensidade da coisa aqui que começou a ficar meio estranho. Eu falei, não, peraí, tem alguma coisa errada aqui que tá acontecendo. Falei, ela vai me enrolar. Porque lembra que ela é uma pessoa intensa? Sim. Então, quando ela começou a fugir, falei, nossa, ela vai sair daqui, ela vai longe com isso e não vai começar o tratamento de jeito nenhum. Sim. E, meu Deus do céu, ela precisa começar esse tratamento pra poder melhorar, né? Aí a gente teve ali uma conversa de mãe, toma o remédio, não, agora eu não vou tomar, e mãe, toma o remédio, eu não vou tomar, e aí eu fui lá e perdi a paciência, eu, o ser pleno da família, a condutora do equilíbrio familiar. Perdeu a paciência. Total. E aí, isso é uma coisa da qual eu não me orgulho de compartilhar, mas é necessário, porque isso é muito importante. O que você fez? Eu fiz um barraco. Eu fiz uma cena, eu baixei o Jiraya, desci da tamanca, fiz um escândalo, passei vergonha. E não é uma coisa que eu me orgulho, porque o meu objetivo era fazer com que a minha mãe me escutasse. E uma forma da gente fazer as pessoas escutarem a gente é a gente machucar essas pessoas. E isso não é legal. Não é a melhor forma, né? Mas quando a gente tá com muita raiva, o que a gente faz? Tem que abrir um parêntese pro nosso papo, amiga, pelo seguinte. A minha mãe, quando ela tinha mais ou menos ali uns 40 anos, ela ficou doente e foi diagnosticada com um tumor. E aí ela perdeu a visão de um dos olhos. E por causa disso, ela precisou parar de trabalhar para poder se cuidar durante o tratamento e tudo mais. E ela não conseguiu depois se realocar no mercado de trabalho. E ela sempre foi uma pessoa que sempre lutou bastante para conquistar as coisas. Ela nunca teve nada de mão beijada na vida, então aquilo mexeu muito com ela. Sim. E quando ela parou de trabalhar, ela ficou dependente do meu pai sustentá-la. E isso mexeu muito com a autoestima dela também. E hoje até penso o quanto que isso acabou influenciando para ela começar nesse quadro depressivo, sabe? Com certeza, né? Tendo dito isso, o que eu fiz? Ela estava lá plena no quarto dela, tranquila. Eu entrei lá toda dona de mim mesma, toda assim, trabalhada, não vou errar, estou ciente, quero continuar. Entrei pela porta e falei, é o seguinte, eu paguei muito caro dessa consulta e eu investi uma boa parte do meu dinheiro nisso e você, mãe, não tá valorizando o que eu tô fazendo por você. E isso não é uma coisa que se faz. E ela? Ela olhou pra minha cara e não falou nada. E aí, quando ela não falou nada, eu pensei, ótimo. Tá escutando, quem cala consente, muito bem. E
aí eu continuei lá no meu ataque de fúria veloz, com um certo limite, porque, né, ela era minha mãe, dente não engessa, mas continuei lá. E eu falei isso, eu falei, você está em dívida comigo, porque eu investi um dinheiro pra cuidar de você e você não tá me valorizando. Você não tá valorizando os meus esforços. Você achou que, de repente, falando do dinheiro, fosse pegar num lugar ali que fizesse ela acordar, né? Na verdade, você tava só querendo dar uma cutucada, né? Claro. Eu sabia que isso ia machucar ela por causa do dinheiro. Eu sabia que isso era uma coisa que magoava ela. E aí eu, na minha genialidade, no momento da fúria, pensei, pô, se eu usar esse argumento com ela, ela vai entender o que eu sinto. E ela vai ficar com peso na consciência e vai tomar um remédio, né? E aí eu saí de lá, assim, maravilhosa, plena, saltitante do quarto, pensando, agora ela vai tomar o remédio, e eu joguei pra fora tudo aquilo que tava, né, me preocupando, me angustiando. Tipo, resolvi o rolê agora. Agora Nossa, tá tudo salvei certo. a humanidade. Tava nesse nível, assim, sabe? Estava certa de quem eu era. Falei, é isso, fiz a melhor coisa. Não pelo melhor modo, mas, né, está tudo certo. Cheguei na cozinha, veio a minha mãe, depois de uns 2 minutos, pisando duro. Cada pisada, a casa tremia, assim, sabe? E aí eu... Né? Já comecei a ficar meio assim, né? Porque sabia onde eu tava me enfiando. E aí ela chegou, olhou pra mim no fundo dos meus olhos com muita raiva. E ela pegou uma nota de R$50, que era dela, apontou pra mim e falou, tá aqui. Já que isso é um problema pra você, eu vou te devolver esse dinheiro, nem que eu demore anos pra te pagar, tá bom? E você... nunca mais vai falar assim comigo de novo, tá? Porque já que dinheiro é tão importante pra você, eu vou te devolver. Cara, eu queria ter desmoronado, mas eu fiquei mais brava ainda. O que você fez? Eu catei o dinheiro e rasguei. Peguei lá a nota de 50, a oncinha, piquei. Como assim? Você rasgou o dinheiro? Rasguei o dinheiro em 1000 pedaços. Rasguei porque eu falei, se eu rasgar no meio, alguém passa uma fita e tá tudo certo. Falei, não. Você transformou 50 em 50 mil. Pedacinhos. Tipo isso. Peguei, rasguei. E quanto mais eu rasgava, mais brava eu ficava e mais eu falava pra ela, não é sobre dinheiro, não é sobre isso, é porque você não se cuida e dinheiro pra mim não me importa. Olha aqui o que eu faço com seu dinheiro. E aí virei, tipo, confete de carnaval pelo quarto inteiro. E aí eu peguei e, tipo, ficou por isso mesmo. Mas Acabou. e depois que você rasgou o dinheiro, o que ela fez, assim? Tipo, ela foi no médico, finalmente? Não, porque a bicha era teimosa, lembra? Ela ficou parada lá, olhando pra minha cara, com aquela cara de... menino, o que você tá fazendo? Mas não moveu um músculo. Meu Deus. Ela não falou nada. E aí, como eu tinha passado completamente dos limites... e aí eu também baixei minha bolita e fiquei quietinha, porque não adiantava continuar brigando, né? O que eu tinha pra falar, já tinha falado, e aí eu falei, bom, é isso. O que aconteceu depois é que, mais ou menos ali 1 ou 2 anos depois, a gente acabou descobrindo que ela tava com um câncer no cérebro. E já tava em metástase. Passado uns 2 anos, ela já tava legal de novo, sabe? Ela já tava menos tristonha. Mas ela não chegou aí no médico, né? Não fez o tratamento, tipo, foi uma coisa do tempo. Assim, ela não me falou nada, então eu também, como não levei mais ela no médico, eu deduzi que ela não fez mais nenhum tratamento. Depois dessa briga que a gente teve, na verdade, o que eu percebi é que ela começou a ficar bem de novo. A ironia foi essa. Deu uma força, assim, de vida pra ela. E, na verdade, eu e minha mãe, a gente... normalmente, quando a gente brigava, assim, passava 2, 3 minutos, a gente já tava de bem de novo. A gente sempre foi muito amiga, muito parceira, sabe? Então, não tinha por que ficar insistindo nisso. E aí, a vida foi acontecendo... ela foi se fortalecendo de novo, e a hora que ela tava legalzinha foi quando a gente descobriu ali que tinha esse câncer aí nela. A gente começou o tratamento, né, tal. Ela passou 3 meses internada. Foi um período, assim, muito difícil pra mim, pros meus irmãos, claro. Depois ali de passar por tudo isso, ela acabou falecendo e parou de sofrer tanto pelo peso da vida, quanto por essa questão aí do câncer. Só que o que acontece depois disso é que hoje, passado aí mais ou menos um ano e meio, 2 anos que ela faleceu,
Um dia eu tava conversando com uma amiga minha, que é uma amiga muito querida. Ela me ajuda, assim, em várias coisas que eu faço na minha vida. E ela também conheceu minha mãe, ela era uma amiga íntima da minha mãe. E ela me virou e ela me contou coisas que eu não conhecia sobre essa história. Ah, como assim? Ela chegou pra mim e ela falou assim, então, seguinte, lembra aquele dia que você fez aquela pachorra, aquele escândalo, aquela cena de novela das 8? De rasgar dinheiro? Aquele dia que você teve a insanidade de rasgar dinheiro, mulher. Aí eu imagino, nunca fiz isso, acha? Você tá inventando esse rolê aí. Ela falou, não, você lembra sim. E ela falou, e tem mais, a sua mãe um dia me contou, tomando um cafezinho, que ela nunca mais esqueceu daquilo, porque enquanto você rasgava aquele dinheiro, ela só olhava pra você e falava, o que você tá fazendo? Para de rasgar dinheiro, porque você tá rasgando dinheiro. O que você tá fazendo na sua vida? Não faz sentido isso. Mas que ela ficou ali plena, dura, porque ela falou, eu não vou demonstrar pra ela que ela tá certa por brigar comigo e errada por estar rasgando dinheiro. Então eu vou deixar essa menina achar que ela ganhou essa discussão. Mas na verdade ela não ganhou nada, porque sou eu que mando nessa parada. E no final da história ela ganhou mesmo, porque ela deu um jeito lá de lidar com as emoções dela. Turrona. E aí... Depois eu descobri que tinha mais, porque eu tava conversando com o meu irmão, tá? Um dia que a gente tava lá tomando uma breja, e ele virou e falou assim, cara, aquela história lá é uma palhaçada, porque depois a mãe me contou, e eu fui lá, e eu fiquei procurando os pedaços do dinheiro no chão, porque eu queria os R$50. Então eu queria juntar. Só que assim, ele falou, você rasgou tanto aquele dinheiro que eu não consegui colar ele depois. Você acha que isso é uma coisa que se faça? E aí eu, novamente, plena de mim mesma, virei e falei, você acha que eu ia rasgar pouco pra você e ela pegar o dinheiro de volta? Não, né? E é isso. No final da história, não tinha dinheiro pra ninguém. Porque eu, claramente, sou uma rasgadora de dinheiro profissional, digamos assim. Então, cuidado pra me emprestar dinheiro, porque pode ser que eu tenha algumas coisas a falar para você e pode acontecer alguma coisa aí meio estranha nesse processo. Pode acontecer. Gente, que coisa maluca. Eu nunca rasguei dinheiro, eu já tive vontade. Não, já tive, porque às vezes você fica com tanta raiva. Marcela. Gente, emoção é um negócio que te sequestra, né? E a gente devia ter aula na escola, sabe? Como lidar com as emoções, né? Pra você não fazer esse tipo de coisa, né? Ah, sim. Tem alguns momentos que você fica com muita raiva, que você tem vontade mesmo de rasgar dinheiro, de quebrar, de sair, enfim, fazendo e acontecendo, né? Mas eu nunca tive coragem, assim. Eu acho que eu sempre consegui parar e falar, acho que rasgar dinheiro não é uma boa ideia. Trabalhei tanto pra ganhar esse dinheirinho tão suadinho. E eu lembro que quando eu li essa história, eu achei muito bonito, assim, o jeito, por mais que tenha toda essa maluquice aí, dessa briga de rasgar o dinheiro e tal, eu achei muito bonito como a heroína escreveu e contou da mãe, sabe? Do carinho e do cuidado e tudo isso que passou, assim. No final das contas, quando a gente ama muito uma pessoa, a gente vê aquela pessoa sofrendo e a gente quer ajudar aquela pessoa de alguma forma e às vezes a gente cai no desespero, assim, de como que eu vou ajudar, né? Chega uma hora que você não sabe mais o que fazer. Sim. Então esse lugar da raiva dela foi esse lugar do desespero, assim, do tipo... Mãe, eu tô vendo você sofrer, eu quero te ajudar, o que eu posso fazer é te levar no médico, acho que se você tomar um remédio vai ser melhor, né? Tipo, você fica num lugar assim, sem saída. É muito difícil mesmo, é muito difícil. Eu lendo essa história, eu me identifiquei muito com ela, principalmente com a questão dessa ligação que ela tinha com a mãe dela. E também com essa questão da depressão da mãe dela e tudo mais, porque a minha mãe, antes de falecer, ela teve depressão. E eu só fui entender isso muitos anos depois, porque a minha mãe, ela faleceu quando tinha 16 anos. E claro que eu via, né, que ela tinha menos força de vida, menos força até física, porque ela ficou muito tempo doente, né? Ela passou o último ano de vida dela, o último ano e meio, mais ou menos, bastante debilitada. Então, eu tinha um misto muito grande de emoções que eram muito intensos, porque eu ainda tava ali naquela fase da adolescência, né, aprendendo quem eu era no mundo, já não era uma criança, mas também não era uma adulta. Os papéis começaram a ficar meio confusos no meio daquilo, com a doença da mãe e tudo. E depois de muito tempo,
eu fui entender que ela tinha, sim, um processo depressivo e o quanto que isso influenciou, enfim, em toda a minha estrutura familiar e também em quem eu sou. E isso me ensinou a treinar bastante empatia com as pessoas. Só que vira e mexe eu também às vezes dou uma escorregada em limites, porque quando a gente se importa com algum familiar ou com algum amigo, a gente quer proteger. Só que nem sempre a forma como a gente quer proteger é a forma que a pessoa precisa. Porque uma coisa que todos nós temos dificuldade é de lidar com os nossos sentimentos justamente porque a gente não conhece eles. Como você disse, a gente não é ensinado a isso. Mas também é muito difícil pra gente, nas nossas relações, conseguir entender a necessidade do outro e entender que às vezes o que a gente vê que é melhor pro outro não é o que o outro está pronto para receber. E o quanto que isso é difícil. E o que o outro quer, né? Porque quando a gente pensa, eu sei Sim. o que é melhor pra você, a gente tá fazendo isso com as nossas lentes, né? Com os nossos valores, com a nossa visão de Sim. mundo. Empatia é um negócio complicado. É um negócio bem complicado, né? Bastante. E eu me lembro que eu escutei um episódio uma vez. Eu não me lembro se foi do Invisibilia, que é um podcast americano, ou se foi no Hidden Brain, mas contava a história de jovens que tinham transtornos, né, psiquiátricos, enfim, tinham questões que precisavam de ajuda, ou depressão, enfim, era algum tipo de transtorno mental que precisava de ajuda. O jovem não conseguia, estando dentro de casa com a família, resolver essa questão, e que eles precisavam tirar o jovem de perto da mãe e do pai e tratar isso num outro ambiente para conseguir alcançar. E o que os pesquisadores contavam é que a família, pelo fato do vínculo afetivo e do amor, e por não querer sofrer, acabava não conseguindo dar o suporte que aquela pessoa precisava. Sim. E isso me marcou muito, assim, me marcou muito, 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 muito. Sim. Ixi, a gente podia ficar aqui falando Horas, de... não é? Porque a gente passa uma vida inteira pra conseguir lidar com esses sentimentos, entender qual que é o nosso espaço, qual que é o espaço do outro, como é que a gente se manifesta, sem atropelar a manifestação do outro. Mas, no geral, é comunicação. Não só da gente com o outro, mas eu penso muito também na questão da comunicação da gente conosco mesmo, vamos dizer assim, através de análise, que a gente aprende a identificar alguns gatilhos mentais que fazem a gente, às vezes, tomar iniciativas que podem trazer mágoas pra gente ou pros outros. Meditação e coisas assim é muito importante, né? E a gente tem a vida inteira pra isso, claro, mas a gente tá aqui pra se expressar e se manifestar por um bem maior, nem que esse bem maior seja a sua própria vida e você aprender a lidar de uma forma mais leve com ela, porque o sofrimento faz parte, mas ele não pode ser a coisa mais importante, volante da sua existência. Você não nasceu para sofrer. Então, quando você estiver pronto, procure o que funciona pra você. Pode ser um tratamento psiquiátrico, pode ser uma terapia, pode ser uma análise, pode ser uma meditação, pode ser uma religião, pode ser um papel social, pode ser seu trabalho, pode ser sua família, né? Mas é importante que isso é pra você e você não precisa explicar isso pros outros. Você não deve satisfação. É mais um lance de encontrar um equilíbrio de você com você e, enfim, ser pleno e maravilhoso. E dar risada de uma situação como essa de quando você rasgou dinheiro, né? Porque você tava bravo com a sua mãe. E, tipo, porque a gente erra mesmo. A gente às vezes rasga dinheiro. Tá tudo bem. É, metaforicamente falando, né? É verdade. Bom, Heroína, muito obrigada por ter compartilhado essa história. Dá pra gente conversar muito sobre esse assunto ainda de emoções, de depressão, enfim, de todas as questões, de por que a mãe não queria ir no médico, né? O que significa isso, enfim. Eu queria deixar um espaço aberto pra gente continuar essa conversa depois no Instagram, por mensagem, pelo Twitter, enfim, acho que tem um espaço aí, é um assunto que vale a pena. Quem sentir essa história e quiser vir conversar com a gente, vem conversar com a gente. Obrigada a você que tá aí do outro lado do radinho escutando esse podcast toda semana. Obrigada, Domênica, por ter participado dessa empreitada do Baseado em Fatos Reais. Eu que agradeço. E principalmente por ter aceitado entrar na equipe e estar junto com a gente aí fazendo a edição do programa. Espero que você continue enquanto esse projeto fizer sentido pra todas nós. Uhul! Conta pra galerinha que tá aqui escutando a gente onde que a gente encontra a Domênica, porque a Domênica tem os projetos dela também, ela não é só editora. Domênica tem muitos projetos, o suficiente pra falar em terceira pessoa às vezes. Amei, amei, amei. Mas eu tô muito feliz de estar participando aqui, tô muito feliz de estar editando esse programa, é um projeto que eu acho maravilhoso, e eu tenho um carinho muito especial por projetos que
trazem manifestações positivas pra vida, porque eu acho que a vida tem que ser leve mesmo, sabe? Eu acho que a gente tem que aprender isso, e essa conexão e esse respeito que vocês colocam, né, nessas histórias são maravilhosas. Eu espero que eu tenha feito jus à história da heroína. Muito. Assim, heroína, você também é minha heroína, pode ter certeza. Super me identifiquei com você. Obrigada por essa história e pela oportunidade, Marcela e Sheili. E pra quem quiser acompanhar meus outros projetos e conhecer, eu convido vocês a conhecerem o Perdidos na Estante, que é um podcast de literatura, faz parte do Leitor Cabuloso. Lá nós falamos sobre adaptações literárias, livros que depois viraram filmes, ou filmes que depois viraram livros. São episódios semanais também, e é muito bacana, é bastante divertido. O objetivo é incentivar as pessoas a lerem, porque a arte é uma coisa maravilhosa e uma manifestação incrível do ser humano. Além disso, eu também sou a pessoa por trás do podcast delas em todos os seus sentidos, manifestações e 1000 projetos. Então, fica um convite aqui para vocês acessarem o site do O Podcast delas, tudojunto.com.br, o E é sem acento, ou acompanharem pelo Instagram e pelo Twitter, que o podcast delas é um projeto que eu criei com muito carinho com o meu parceiro, o Rodrigo Basso, pra gente resolver um problema que acompanha a podosfera brasileira há anos, que é essa coisa de que mulheres não conseguem um espaço de valor na mídia. E aí a gente parou de questionar e falamos, vamos tentar fazer alguma coisa. Então a gente criou esse projeto, que hoje é uma rede de podcasts, que hoje tem oficina de podcast que ensina outras mulheres a fazer podcast. Inclusive, para quem é ouvinte e quiser aprender a fazer podcast, fica um convite para conhecer o Estúdio 31, que é um projeto pensado nisso. E o podcast delas é o meu amorzinho, o meu coração bate por ele, é o que eu gosto de fazer para viver. Então é muito bom. Fica aqui um convite para vocês conhecerem. E nas redes sociais, eu sendo eu, assim, toda doida e tal, e falando de várias coisas. No Twitter e no Instagram é @Domenica_Mendes. No mais é isso. Muito obrigada, Marcela, por ter me convidado para apresentar esse caso. Tô muito feliz. Até o próximo caso surreal. Esse podcast foi editado por Domenica Mendes.